Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física para você. No encontro de agora, nós vamos tentar entender como funciona o motor de um automóvel e também saber o que são esses cavalos, esse negócio de torque que a gente ouve tanto falar em revista de automóveis, em oficina mecânica. Se você gostou desse tema, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vamos tentar entender como funcionam essas coisas? Vem comigo! Para começar, nós precisamos conhecer como funciona o motor de um automóvel. A gente vai ter aqui de azul os cilindros que constituem esse motor. O motor ele pode ser feito de 3, 4, 6, 8, 12 cilindros, dependendo do porte do motor que você tiver. Mas o mais comum é o motor de 4 cilindros. Dentro desses cilindros existem os pistões, aqui que estão de verde. O que vai acontecer? Aqui nessa parte superior é onde é injetado o combustível para que ele, com a combustão, se expanda com bastante força e empurre esses pistões aqui, que vão fazer um movimento para cima e para baixo. Mas existe bem aqui uma alavanca cor-de-rosa, né? Uma haste cor-de-rosa chamada biela. Esta biela vai ficar conectada a esse eixo aqui com essas manivelas. Essa região aqui também é onde se encontra o tal do virabrequim. Então, se você ouvir essa palavra, é disso daqui que estamos falando. Esse movimento de sobe e desce, por meio desse mecanismo aqui que envolve a biela, vai proporcionar a criação de um movimento de rotação. Este movimento de rotação que ocorre aqui deve ser transmitido para as rodas por meio de vários mecanismos. Essa transmissão aqui, ela é o que a gente chama de caixa de marchas. É muito mais complexo do que tem aqui, né? Eu coloquei aqui duas polias em que uma gira, faz a outra girar também, mas isso é só para a gente saber que a rotação do motor vai ser transmitida para as rodas. Deu para entender aí essa parte básica? Bom, conhecendo isso, a gente pode ir para o próximo assunto. Vem comigo. Nós vamos falar agora sobre o que é o tal do torque. Para conseguir girar o motor, a gente precisa de torque. O que é o torque? Ele pode ser compreendido como a capacidade que uma força apresenta de provocar a rotação de um determinado objeto. Douglas, mas como é que eu calculo esse torque? O que a força tem a ver? Acontece o seguinte, faz de conta que você tem um parafuso aqui parafusado numa outra peça, essa peça verde. Se você quiser rotacionar esse parafuso com maior facilidade, você vai precisar de uma alavanca, como essa daqui que eu coloquei de vermelho. Quanto maior o comprimento da alavanca, maior vai ser a distância R que você vai poder aplicar a força. E com isso, vai conseguir com maior facilidade provocar a rotação. O valor do torque seria o produto da força por essa distância, que é chamada também de braço de alavanca. A unidade no sistema internacional vai ser Newton vezes metro. Newton, que é a unidade de força, metro, que é a unidade de distância do eixo de rotação até o local onde a gente está aplicando essa força. Lembre-se de que o motor precisa girar e as rodas também, então a gente precisa de torque para conseguir fazer esse giro acontecer. A unidade mais usual aqui no Brasil é o kgf metro, ou quilograma-força metro. Douglas, o que é um quilograma-força? É a força que a gente precisa fazer para sustentar um objeto com massa de 1 quilograma aqui nas proximidades da superfície da Terra. O valor de um kgf é igual a 9,8 newtons, e esse 9,8 corresponde ao valor numérico da nossa aceleração de gravidade aqui. Se você quiser transformar de kgf metro para newton metro, você multiplica por 9,8, e se quiser fazer o inverso, é só dividir. Agora, Douglas, o que o torque representa? Na prática, o torque em um carro vai representar a força que ele vai ter para tracionar alguma carga. Por isso, os caminhões eles apresentam motores com grandes torques. Mas o torque não faz só isso. Ele também aumenta a capacidade que o veículo vai ter de vencer uma subida, porque é necessário força, é necessário torque na roda para conseguir fazer o carro subir. Essa é a ideia. Douglas, mas é só isso? Também não. Quando você quer dar aquela arrancada, ganhar rapidamente velocidade, você precisa de quem?
do torque, porque o torque está relacionado à força, e a força, por sua vez, está relacionada à aceleração. Então, para você conseguir ganhar velocidade com alguma rapidez, você precisa de torque. Agora, Douglas, para que serve a potência? Vamos falar nela. Potência corresponde à rapidez com que se efetua um trabalho. Efetuar trabalho significa transformar energia ou transferir energia aplicando uma força e deslocando. Mas, quando se trata de rotação, o aplicar de uma força está relacionada ao torque. E o deslocamento é um deslocamento angular, é uma rotação. Então, nós podemos lembrar também que a rapidez com que nos deslocamos está relacionado à potência, ou a rapidez com que algo rotaciona também está relacionado a uma determinada potência. As equações que eu vou apresentar são essas aqui. A potência de uma força é o produto da força pela rapidez com que a coisa se desloca. Esta rapidez é a velocidade. A potência num movimento de rotação corresponde ao torque aplicado multiplicado pela rapidez da rotação, que a gente costuma medir em RPM, rotações por minuto. Então, a gente tem uma relação entre torque e potência, não são duas coisas separadas. Há uma relação íntima entre eles, mas nós temos algumas unidades de medida aqui para trabalhar. Existem duas unidades muito utilizadas para potência. Uma delas é o Joule por segundo, ou Joule por segundo, também conhecido como Watt. O Watt geralmente aparece no estudo dos automóveis no seu múltiplo, chamado quilowatt. 1 kW são 1000 watts de potência, é uma unidade de potência. O tal do cavalo-vapor é uma unidade antiga, mas que continua em uso, principalmente aqui no Brasil. Um cavalo-vapor são aproximadamente 735,5 watts de potência. Antigamente, o próprio Watt, James Watt, ele utilizava esse cavalo-vapor. A gente pode dizer que seria a potência desenvolvida por um cavalo capaz de levantar com a velocidade de 1 metro por segundo um saco com 75 quilos de massa. Isso aí, como é um negócio usual, a gente não vai dar tanta importância para a precisão dessa unidade de medida. Agora, nós vamos falar na relação entre potência, torque e frequência de rotação, a frequência de giro. A potência é o produto do torque pela frequência de rotação dividido por 716. Isso se a potência estiver em cavalo-vapor, o torque em kgf vezes metro e a frequência de rotação em RPM, que são as unidades mais usadas aqui no Brasil. Essa é a relação entre eles. Mas perceba o seguinte, para você aumentar a potência, você vai precisar ou aumentar o torque ou aumentar a frequência de rotação. Então, para você desenvolver uma certa potência, das duas uma, ou você pisa o acelerador para você ganhar maior frequência de giro, ou você aumenta a força, o torque efetuado por esse motor. O torque está relacionado com a geometria do motor. Como assim? Observe aqui o cilindro, aqui a gente tem o pistão, a combustão acontecendo, o pistão empurra a biela empurra aqui aquele virabrequim, aquele eixo de manivelas que começa a rotacionar, que a gente viu no começo do nosso estudo. Olha que interessante, quanto maior o raio desse conjunto de manivelas, maior vai ser o torque. Mas, em contrapartida, maior vai ser a distância de sobe e desce que o pistão vai precisar fazer. Então, para conseguir grandes torques, você precisa de um motor onde o curso do pistão é muito grande. Por essa razão, motores que apresentam grande valor de torque têm, geralmente, um curso maior, que é o caso dos motores de caminhão. Os motores a diesel de caminhão têm essa característica. Já nos carros comuns, carros de passeio, você já não tem um raio aqui tão grande, o motor pode ser menor,
E o torque também acaba sendo menor, mas você não vai precisar de tanto torque, porque você não vai sair arrastando carga. Você não vai sair subindo ladeira de 30 graus, não vai, não vai. Então fique tranquilo em relação a isso. Bom, então nós já sabemos que um carro, para conseguir te dar aquela sensação de boa direção, ele deve, assim que você pisou, acelerar. E a aceleração está relacionada ao torque. Então você precisa de um veículo que te dê um torque assim que você pise o acelerador, ou seja, o torque deve aparecer em baixas rotações. Aqui é muito comum aparecer um gráfico que relaciona potência, torque e rotação. À medida que você vai aumentando a rotação do motor, a potência que está aqui de azul aumenta. O torque ele dá uma aumentada, depois aumenta menos, aumenta de novo e acaba reduzindo aqui ao final. Então, o torque nem sempre está crescendo. Mas é interessante que assim que você pisou o acelerador com baixas frequências, 1500, 2000 RPM, você já tem o torque com valores bem elevados para dar aquela arrancada, aquele ganho de velocidade inicial bem eficaz. Isso é o que traz a sensação de boa direção, de carro mais esperto, motor mais valente. A potência vai ser fundamental para ganhos de altas velocidades. Se você quiser um carro que atinja 300 km por hora, você vai precisar de um motor bem potente, e essa potência máxima ela é atingida em altas rotações. Então o interessante é que você tenha um carro que já disponibilize o máximo de torque logo com pequenas rotações e um máximo de potência com grandes rotações, que é quando você já vai ter pisado até o fim um acelerador e atingido a velocidade máxima. Bem, gostou do nosso vídeo? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente por você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Ah, lembra daquela história do motor 2.0? Nem sempre tamanho é documento. Um motor 2.0 é um motor que tem 2 litros de volume para os cilindros, também chamado de motor 2.000 centímetros cúbicos ou 2.000 cilindradas. Existem várias nomenclaturas, então esse 2.0 aí é o tamanho do motor. Mas hoje em dia, com as novas tecnologias, um motor pequeno, 1.4, por exemplo, pode conseguir desenvolver torque e potências maiores do que um motor 2.0. Um forte abraço e até um próximo encontro, a gente se vê.